Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de restabelecer, de PO Java. Não vou cortar esse errinho. Minha tela tá dando trabalho. Tá meio tuts-tuts, né? Deixa eu compartilhar de novo. Começamos um desastre, mas não vou cortar, vai ser assim mesmo. Sejam bem-vindos a mais uma aula de PO. E o conteúdo de hoje é encapsulamento, PO Java. Prestem atenção que a aula de hoje é mais conceitual do que é efetivamente prática, ok? Eu vou falar de alguns conceitos, algumas perspectivas, e aqui é efetivamente o começo de PO. A gente falou sobre classes, né? A gente falou sobre a classe string, sobre a classe math. Agora a gente vai falar de encapsulamento de uma forma geral e a criação de classes pelos usuários, pelos programadores, que é o que efetivamente torna, que faz existir a programação orientada a objetos. Tudo bem? Então, pronto. Vamos lá. O que é encapsulamento? Quando você pensa no nome encapsulamento, o que é que vem em sua mente? Vem de colocar coisa em cápsulas, né? Nós não estamos falando de Dragon Ball. Estamos falando de pegar informações que estão difusas, espalhadas pelo código, e essas informações elas são correlacionadas e unir elas em um único local. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha em algumas definições. Primeira coisa, né? O que é encapsulamento? Encapsulamento é o ato de esconder a estrutura do código. Então, a gente já viu que tem uma parte lógica muito grande do código em Java. A gente fez exercícios passados, a gente utilizou algumas estruturas de comando, a gente utilizou algumas atribuições, a gente utilizou alguns métodos para fazer acontecer os exercícios de string, para inverter um string, para tirar vogal, para fazer um monte de coisa, né? Então, toda aquela estrutura, a parte lógica de programação, efetivamente, ela pode ser escondida. Não estou dizendo que ela não precisa ser feita, não é poeira embaixo do tapete. Estou apenas dizendo que ela pode ser organizada de tal forma, que você não precise, como é que eu posso dizer? Expor na sua função principal, no seu método principal, na sua main, lá na primeira página, não precisa estar lá. Ela pode estar organizada de uma forma que fique mais fácil a leitura do código, né? O encapsulamento serve para fornecer uma leitura bem definida. E aqui eu vou usar um exemplo prático. Então, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Aqui. Aqui, ai meu Deus do céu, não vai dar para chegar na câmera. Mas vamos pensar aqui esse mouse. Esse mouse, ele tem um botão, que eu espero que seja conseguindo enxergar. Esse botão, ele desliga o mouse. O que é que acontece? Está mexendo ali na tela. O que é que acontece quando eu aperto desligar o mouse? Ele desliga o mouse. E o que é que acontece quando eu aperto ligar o mouse? Ele liga novamente o mouse. Professor, o que tem a ver com o encapsulamento? O encapsulamento ele faz justamente isso. Ele pega um monte de coisa, tem um monte de coisa aqui dentro, tem um monte de componente de hardware, software, tem adaptador do Bluetooth, sensor de luminosidade, tem sensor de botãozinho aqui embaixo, tem um monte de coisa. Ele encapsula tudo de uma forma que o usuário só precisa saber usar. Eu não preciso saber como é que esse mouse foi construído para usar ele, na é verdade? Da mesma forma, vocês não precisam saber como é que o método, como é que a classe string foi construída para conseguir utilizar a classe string. A gente não abriu o código da classe string nenhuma vez nas aulas passadas, mas a gente aprendeu a utilizar alguns métodos, algumas funções da classe string, não é verdade? A mesma coisa para o mouse, a mesma coisa para essa luz que está me iluminando agora, a mesma coisa para tudo. Ok? Então, ele fornece uma interface bem definida e geralmente simplificada para você conseguir interagir com aquele objeto que você está manipulando. Daqui a pouco eu vou definir o objeto para vocês. O encapsulamento também pode ser visto como um processo de esconder todos os detalhes de um objeto que não contribuem para suas características essenciais. Então, quando eu crio um objeto em Java, existe um monte de coisa que é que é definitivamente relacionada e tem um bocado de coisinha que é só questão de funcionamento. Essas coisinhas que é questão de funcionamento ficam todas agrupadas, escondidas dentro da classe
da nossa classe, do nosso objeto. Vou já falar o que é classe e o que é objeto. E a última definição é que o encapsulamento esconde detalhes de implementação do objeto, os métodos, e o que sobra visível é a sua interface. Ou seja, ele pega os métodos e esconde, e a interface ele mostra. Que nada mais é, o conjunto de mensagens que ele consegue responder. Na prática, eu pego um monte de variável juntas, que podem ser organizadas, e organizo elas em um objeto separado. Isso promove uma fácil manutenção, porque quando eu estiver lendo meu código e eu quiser fazer uma correção nesse objeto, eu tenho que ir só naquele objeto. Eu não preciso sair procurando no meu código onde foi que eu mexi nele, não. E promove um fácil entendimento do código quando outra pessoa vem ler o código. Quando você está fazendo seu código, você tem uma compreensão dele, né? Mas quando outra pessoa vem ler seu código, existe uma dificuldade. Vamos ver na prática? Vamos ver na prática. Então, cadê o Eclipse? Aqui nosso Eclipse em branco, já com a fonte aumentada, para vocês não precisarem dar aquele zoom sem precedentes no celular, né? Vou aumentar assim bem muito para a gente conseguir fazer alguma coisa. E aí eu vou brincar um pouquinho. Porque vocês não se espantem, eu vou só declarar as variáveis aqui e vou fazer as operações básicas, não vou fazer nada demais, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou importar a java.util.scanner, né? Isso mesmo? É isso mesmo. E aqui eu já vou começar declarando, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programinha que recebe o nome e alguns dados de aluno. O que é que vocês acham? Então, vamos lá? Só diminuir aqui umas coisas, minimizar. Pronto. Cadê o Eclipse? Voltou. Pronto. Ó, então, a primeira coisa, eu vou declarar aqui um string que é matrícula. Eu vou declarar um string que é o nome do aluno. Vou declarar um int que é a idade. Vou declarar a nota de matemática, que é do tipo double, né, Romulo? Double. E vou declarar a nota de português. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês já para algumas coisas. Percebam que quando o nome da minha variável é um nome que possui mais de uma palavra, a segunda palavra em diante eu coloco junta, sem espaço em branco, e começando com letra maiúscula. Isso não é regra da linguagem Java, mas é uma convenção. Uma convenção. Se convencionou a fazer dessa forma. Tudo bem? Para ficar mais organizado. Toda variável começa com letra minúscula, mas quando ele tem mais de uma palavra, da segunda palavra em diante, ele começa com letra maiúscula. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho esses métodos aqui, eu também vou ter um scanner, né? Um scanner do tipo scanner, chamada in new scanner system.in, ponto e vírgula, declarei o teclado, declarei a idade, aqui no meio, sei lá, eu vou colocar eu vou utilizar um for daqui a pouco, eu posso colocar um int i, recebendo 0, e aí eu posso ir fazendo um monte de operação e colocar minhas variáveis todas juntas, e vai ficar aquele monte de coisa aqui na minha classe main, né, no meu método principal, o método main. E aí, a gente consegue ver nitidamente, né, que a gente poderia agrupar essas variáveis aqui. A variável matrícula, a variável nome, a variável idade, a variável nota matemática e nota português, todas elas pertencem a um aluno, não é verdade? Então, por que é que eu vou colocar ela misturada aqui, junto com um monte de outras variáveis, se elas têm uma correlação, se elas fazem sentido? E outra, e se eu quiser utilizar uma variável nome, outra variável nome, em outro lugar do código, aqui mais para frente, eu vou precisar de uma variável chamada nome novamente, e eu não vou poder declarar porque nome já foi utilizado. Aí lá vem eu e uso nome 2. E cada vez que eu uso esse tipo de artifício aqui, eu dificulto a leitura do meu código. Quem pega meu código não estava lendo minha mente, ou seja, toda e qualquer pessoa que não seja você, vai ter dificuldade de ler esse código, não é verdade? E mais minha variável vai estar ocupada
com esse problema, né? Então, como é que eu faço isso? Pronto, salvei aqui. Eu venho aqui, ó, new, nova classe Java. O que é uma classe? Uma classe é um conjunto de elementos que possuem as mesmas características. E a instanciação dessa classe é um objeto. Então, eu vou criar essa classe vai se chamar aluno, que era do tipo pública. Pronto. Criei uma classe, ó, public class aluno. Aqui em aluno, eu vou poder colocar todos os meus atributos relacionados a aluno. Não mais vai ficar aqui, vai ficar lá. Então, eu vou pegar tudo isso aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, vou apagar esse int e idade, né? Deu errado. E vou colocar dentro dessa classe aluno. E agora, o que foi que eu fiz? Eu coloquei todo mundo junto na mesma classe, referenciando aluno. Então, tudo que tem a ver com aluno, eu vou colocar dentro dessa classe. Tudo que eu precisar para aluno vai estar dentro dessa classe. Então, não vou precisar mais digitar tudo isso aqui no meu código. Eu vou poder simplesmente criar um aluno baseado no aluno que eu tinha declarado, né? Então, eu vou poder fazer aluno A recebe new aluno, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Perceberam? Vocês estão percebendo a semelhança que existe entre esse código e esse código? Exatamente. Scanner também é uma classe. Aluno também é uma classe. Math também é uma classe. String também é uma classe. Tudo é classe. Quer dizer, quase tudo é classe em Java. Quase tudo. O int, por exemplo, não é uma classe. Percebam que as classes, elas começam com letra maiúscula. Aqui o nome da classe, ó. Mas int não começa com I maiúsculo, porque não é uma classe. Tudo bem? Então, aqui, se vocês perceberem, eu coloquei aluno com A maiúsculo. Scanner, S maiúsculo. String tem o S maiúsculo. Math tem o M maiúsculo. É daí que vem. Esse new quer dizer que eu estou criando um novo objeto. Então, eu tenho uma classe. A classe é como se fosse a forma de um bolo. Vocês concordam comigo que se eu tiver uma forma em formato de coração, o meu bolo vai sair em formato de coração? Óbvio, né? Vai sair em formato de coração. Mas eu posso fazer um bolo de morango, um bolo de chocolate, um bolo de baunilha, um bolo de cenoura, posso fazer um brownie. Pode sair vários bolos diferentes, né? Então, não quer dizer que os bolos vão sair igual só porque possuem o mesmo formato. A mesma coisa é aluno. Cada aluno, eu posso criar o aluno A e eu posso vir aqui e criar o aluno B. O aluno B recebe 1000 alunos. Vocês concordam comigo que o aluno A é o A, o B é o B, mas eles são diferentes? Todos são alunos, mas eles são diferentes, não é verdade? Vamos dizer que eu criei aqui o aluno, a aluna Letícia e o aluno Pablo. Criei a aluna Letícia com os dados de Letícia e o aluno Pablo é a nota de Pablo. E os dados de Pablo. Vocês concordam comigo que vai ficar diferente? Cada um vai ter um nome. Então, vamos lá quais são cada um vai ter uma matrícula diferente. Cada um vai ter um nome. Cada um vai ter uma idade. Cada um vai ter uma nota de matemática e uma nota de português diferente. Ou não, né? Pode ser que a nota de matemática e português seja igual. Espero que ninguém esteja passando resposta para ninguém, né? Então, vamos lá. A classe, ela possui três características principais. Três características principais. A primeira, o nome da classe. Então, aqui em cima, eu já vou colocar aqui, ó. Nome da classe sempre começa com letra maiúscula. E se tiver mais de uma palavra, a primeira letra maiúscula e todas as outras começam com letra maiúscula. Logo abaixo da classe, nós temos os atributos. O que é que são os atributos? Os atributos são as variáveis que compõem essa classe. Os atributos são as características desse objeto, né? Quais são as características principais desse objeto? No caso de aluno, eu coloquei matrícula, nome, idade, nota de matemática e nota de português. E abaixo disso, nós temos os métodos. O que é que são os métodos? Métodos são funções, todo mundo lembra de funções, se vocês estudaram lá no primeiro ano. Os métodos são funções que você utiliza para manipular
os atributos, né? Então, vamos lá. Na classe string, string é uma classe, todo mundo lembra. Eu declaro um objeto. Vamos fazer uma analogia com string. Se eu vier aqui, ó, e colocar string cidade recebe Assaré, aspa dupla, né, Romulo? Assaré. String é a classe. Cidade é o objeto. E Assaré é o valor que está salvo dentro do atributo. Aí, lá dentro de string, tem uma variável que vai receber esse nome. Como eu falei para vocês, string ela foi incorporada à linguagem Java. É por isso que a gente pode fazer esse igual a Assaré. A gente não precisa fazer o new string Assaré, porque ela foi adaptada para funcionar de forma mais homogênea com a linguagem Java. Mas aqui na frente, quando eu faço cidade, ponto, lente, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando o objeto cidade e estou executando um método que lá dentro, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Um método que lá dentro ele foi implementado, foi chamado de lente e não pediram nenhum parâmetro. Para você, como é que eu faço isso no meu aluno? Desse mesmo jeitinho aqui, ó. Aqui, ó, é uma classe chamada main, que possui um método que se chama main também. Então, aqui é uma classe e um método. Do mesmo jeito, é lá em aluno. Eu fiz alguma coisa, eu quebrei visualização. Eu vou deixar sem salvar essa main ali, vou abrir de novo. Ah, eu abri foi de novo. Ah, entendi o que eu fiz. Espero não ter bagunçado, não baguncei. Então, vamos lá. Aqui, quando eu venho no meu aluno, eu posso criar um método. E aqui, eu posso criar meus métodos, né? Então, eu vou criar um método para a gente. Eu vou criar um método chamado get. Get matrícula. Get matrícula, ele é do tipo string. Então, primeiro vê o tipo, né? String, get matrícula, abre e fecha chaves. O que é que get matrícula faz? Get matrícula vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar o valor da matrícula e vai mandar de volta. Então, ele vai pegar o seguinte, ó, return matrícula. É um símbolozinho bem fácil. O que é que ele faz? Ele pega o valor do atributo e mostra. Então, se eu vier aqui no meu método main, deixa eu diminuir aqui de novo, e fizer, vou apagar isso aqui, viu? Se fizer siso a.get matrícula, ele provavelmente não vai me retornar nada porque eu não coloquei nada, né? Aqui, ó, nada, nulo. Eu não coloquei nada dentro dele. Não coloquei nem string vazia dentro dele. Ok? Mas eu posso colocar. Como é que eu faço para colocar? Eu posso criar outro método. Vamos lá, criar outro método. Eu vou criar outro método chamado void set matrícula. Ele vai receber como parâmetro um string chamada matrícula e des.matrícula, eu vou já explicar tudo isso, recebe matrícula, ponto e vírgula. E aqui no meu código, eu posso vir e posso colocar que a.set matrícula recebe, por exemplo, 23, 24, 25. Oh, meu Deus do céu, digitando no teclado numérico. 23, 24, 25. Pronto. E aqui, se eu vier e der play, vamos recapitular agora o código devagar, com calma. Declarei meu objeto, o nome do meu objeto é A, ele é do tipo aluno. Fiz o new aluno sem passar nenhum parâmetro. Aqui embaixo, eu fiz o A.set matrícula. O que é que o A.set matrícula faz? Aí vamos lá em aluno. Ele pega o valor que eu digitei, e esse valor que eu digitei é esse aqui, e coloca, salva, dentro do matrícula, que é esse matrícula aqui. Como é que ele sabe qual matrícula é qual? Simples. O matrícula desse objeto é o des.matrícula. Então, des.matrícula está dizendo que é a matrícula desse objeto. Que apesar de ter nome igual, esse é desse e o outro é de outro canto. O esse é desse, o des é desse. Ok?
E o get matrícula, o que é que ele faz? Ele executa get matrícula e o que ele faz é vir aqui, quando alguém me perguntar, quando alguém chamar get matrícula, retorna o valor de matrícula. E perceba que aqui, como não tem duas matrículas, ele já entendeu que é o matrícula azul, que é essa matrícula aqui. Mas eu também poderia vir aqui e botar desse ponto matrícula. Ia dar o mesmo resultado. Ok? Que vocês tenham entendido. Tem mais um detalhe. Se eu vier aqui e colocar a ponto matrícula, eu tenho acesso à minha variável. Se eu vier aqui e botar a ponto matrícula, recebe 1, 2, 2, 3, 3, qual o valor que vai retornar? 1, 2, 2, 3, 3. Eu tenho acesso direto à variável. Eu não preciso usar o método para acessar a variável. Porém, o princípio do encapsulamento, ele diz que para que o objeto esteja bem encapsulado, você só pode acessar os valores dos atributos através dos métodos. Por quê? Porque isso garante que quem quis a informação vai receber do jeito que você mandou. Então, por exemplo, se você tiver um número telefônico de uma pessoa e for passar para o seu colega, tem gente que coloca, eu vou colocar meu número telefônico aqui. Tem gente que coloca 7491413953. Tem gente que coloca já o 9 extra. Tem gente que coloca o zero na frente. Tem gente que coloca parênteses. Tem gente que coloca espaço. Tem gente que coloca espaço aqui também. Tem gente que coloca hífen. Existem várias formas de escrever a mesma informação. Imagine que cada pessoa poderia escrever de uma forma diferente. E utilizando esses métodos, você pode colocar artimanhas, artifícios, colocar algoritmos dentro da minha classe que organizem de forma bem legal, bem bonitinha, essa entrada para ela ficar salva de forma homogênea, de forma igual para todo mundo. Então, mas, professor, como é que eu faço para bloquear isso? Então, para bloquear isso, eu tenho os controladores de acesso, né? Os controladores de acesso, eles funcionam da seguinte forma. Quando eu venho aqui, antes da declaração da variável, eu coloco a palavra private. Private, ou private, ela diz que matrícula é uma variável que só pode ser acessada dentro da própria classe aluno. Então, eu posso vir aqui e colocar private em tudo, e aí só quem vai poder acessar essa variável, esse atributo, pronto, são métodos dentro da própria classe, ok? E os métodos? Os métodos, eles são públicos, né? Como eu não coloquei nada, ele está como público. Mas é interessante que você, assim como aqui no método main, eu coloque public antes. Public e public. Okay? E aí eu estou dizendo que qualquer método, em qualquer lugar do meu programa, pode chamar esse método para executar. Gente, e eu usei esse método get. Get é pegar o valor da matrícula e set é colocar o valor da matrícula. Eu não coloquei de forma aleatória. Isso é um padrão de projeto. Isso é um padrão que existe. E é muito utilizado. É tão utilizado, que o Eclipse, ele vem com uma ferramenta para adicionar automaticamente. Então, veja o tanto de variável que eu coloquei. O tanto de get e set que eu ia ter que criar. É só apertar aqui com o botão direito, clique no lugar, né? Eu venho aqui em Source, SOURCE, e tem aqui, Generate Getters and Setters. Generate Getters and Setters. E ele vai abrir essa abazinha. Eu seleciono quais são os atributos que eu quero criar. Eu digo que é todo mundo público, já está aqui, e eu gero automaticamente os gets e os sets de todas as variáveis. E posso salvar. Ok? Não é fácil? Eu vou mostrar agora para vocês. Eu preparei uma imagenzinha. Foi assim que ficou a nossa classe. Deixa eu dar aquela aumentada gostosa. Pronto. Nossa classe agora ela está assim, Ela possui um nome, o nome dela é aluno. Ela possui 1, 2, 3, 4, 5 atributos. E aqui do lado está o tipo de cada atributo. E possui 10 métodos. 5 gets
e 5 sets, para você poder inserir valores no aluno e poder buscar valores nesse aluno. Então, vamos só completar o exercício agora, antes de finalizar nossa aula, vamos completar nosso exercício, ó. Vamos setar agora, aqui, ó, já deu erro, ó. Tá dando erro porque eu estou tentando acessar direto a variável matrícula, que não pode mais porque eu coloquei o private lá, né? Vamos brincar um pouquinho? Então, ó, já setei a matrícula aqui em cima, agora eu vou setar set nome, vou mexer com você hoje, viu, Letícia? Não mexer com Letícia, não, deixa eu mexer com Carol. Set Carol, a ponto, 7, aqui ele já tá aparecendo na listinha, ó. 7, idade, sei lá, deve ter 15, né? Vamos chutar 15. A ponto, 7, nota de matemática, ela deu uma vacilada, esse mês foi 8, e a ponto, 7 português, ela tá bem ruim, ela vai ficar com 7. Ok? E aqui, quando eu vier, eu posso fazer o sysout e colocar informação de uma por uma. Eu posso colocar, né, do jeito como eu fiz no exercício anterior, eu posso colocar nome mais a ponto get nome e sysout, e aí eu vou fazer só mais esse, matemática, 2 pontos, mais a ponto get nota matemática. Quando eu der play, ele executa para mim e mostra o nome Carol, matemática 8. Espero que vocês tenham entendido o princípio de capsulamento e eu aguardo vocês. Semana que vem a gente vai fazer alguns exercícios. Alguns exercícios vão tirar bastante dúvida e espero que vocês consigam avançar nesse conteúdo, ok? Cheiro, cheiro, tchau, tchau. Até a próxima aula. Bom feriadão, né, para todo mundo.